Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Numa nuvem resplandente, fez-se ouvir a voz do Pai. És meu filho muito amado, escutai-vos todos vós. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem, uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, desde o domingo passado, nas homilias de domingo pelo menos, eu estou fazendo uma proposta a você para olhar a Quaresma como um tempo único, sequencial. Quem se lembra do Evangelho da semana passada? Que coisa feia. Qual foi o Evangelho da semana passada? Quem foi à missa domingo? Levanta a mão. Para passar vergonha mesmo. Levanta bem alto quem foi à missa domingo passado. Qual foi o Evangelho da semana passada? Jesus é tentado. No primeiro domingo da Quaresma, sempre é a tentação de Jesus. Por quê? Porque é o convite que nós temos no início da Quaresma de caminhar com alguém que vive, que viveu, inclusive, as tentações que nós vivemos. Mas no segundo domingo da Quaresma, e este que nós temos, este que lá foi tentado, se mostra para os seus discípulos como realmente ele é. Por isso a palavra
transfigurado. Jesus é transfigurado porque ele se mostra para os seus discípulos como ele realmente está no céu. Então esse Jesus que caminha conosco, ele se encarnou, por isso ele foi tentado, mas ele é Deus. E porque ele é Deus, já vou adiantar os 3 próximos domingos, pelo amor de Deus. Eu vou perguntar semana que vem, eu quero ver se você vai lembrar qual é o evangelho de hoje. Anota na testa, antes de vir para a missa. Evangelho da semana que vem, Jesus se encontra com a samaritana e ele dá à samaritana a verdadeira água, a água viva. No outro domingo, Jesus vai curar o cego, ele é a luz da vida, ele faz o cego enxergar. E no outro domingo, Jesus ressuscita Lázaro. Este que caminha conosco, inclusive nas tentações, é Deus. Este que é Deus é quem nos dá a verdadeira água da vida, porque Ele é a luz da vida, porque Ele é a própria vida. Está aqui a Quaresma em 5 dedos, os 5 domingos. Eu espero que até o domingo de Ramos você aprenda. Mas hoje, Ele se transfigura na frente dos seus discípulos. E o que isso significa? Eu já disse. Este que caminhava com os apóstolos se mostra para que os apóstolos acreditem nele. Mas não no homem que fazia milagres. Mas não no homem que caminhava sobre as águas. Mas não no homem que podia até multiplicar pães. Mas não no homem que fazia o cego enxergar. Não, este não era o homem que Jesus queria que eles acreditassem. Por isso que ele pega alguns dos seus discípulos, e eu posso dizer aqueles que Jesus revelava as suas maiores intimidades, Pedro, Tiago e João, sobe ao alto de uma montanha e lá ele se mostra. Por isso, para dizer, aqueles que vocês veem caminhando com vocês, não é um homem qualquer, é Deus. Aquele que você vê fazendo coisas extraordinárias, não é um homem qualquer, é Deus. Este que vocês ouvem falar, que tem feito muitas coisas e falado muitas coisas, não é um homem qualquer, é Deus. Mas por que Jesus se transfigura a eles? E por que a igreja pedagogicamente coloca este evangelho no segundo domingo da Quaresma? Para que nós também, caminhando para a Quaresma, neste que é hoje o 11º dia da Quaresma, tomemos um caminho de verdade, de conversão. A quem nós queremos seguir? Ao homem, ao que o homem é capaz de fazer, ou a Deus de verdade? Aquele que nós dizemos que acreditamos, ou a Deus de verdade? Aquele que nós ouvimos falar muitas coisas, ou a Deus de verdade? A quem nós queremos seguir? Mas muitas vezes nos falta não a fé, mas a fortaleza da fé. Não nos falta a fé porque a fé é um dom. A fé foi nos dada a todos. Todos nós recebemos o dom da fé. Mas vamos comparar uma coisa. A fé é como um músculo. Você tem músculos. Mas se você não fortalece aqueles músculos, eles vão perdendo a força. E não basta somente ter músculo, não basta somente ter força, é preciso também ter o tono da força. Não basta nós pegarmos um peso e levantarmos 500 quilos e soltarmos. Isso é força. Precisamos levantar este peso e segurar este peso. Este é o tono da força. A fé é dessa mesma forma. Não basta dizermos que temos fé. É preciso exercer a fé para que ela se torne forte. Todos nós recebemos. Ah, padre, reza por mim, porque o senhor tem mais força, tem mais fé do que eu. Ah, padre, não sei o quê. Quantos de vocês pedem um ao outro a mesma coisa? Aí eu vou falar para aquela pessoa, porque aquela pessoa parece que tem mais fé do que você. Não, ela tem a mesma quantidade. Pode ser que ela use um pouquinho mais. E exercendo mais, a fé dela é um pouco mais forte, porque é como um músculo. Quanto mais nós exercitamos,
mais ele vai ficar forte. Mas para quê? Para que nós saiamos da mediocridade da fé e consigamos ver já aqui na terra Jesus transfigurado. Para que nós possamos ver este Jesus transfigurado na nossa vida, nas situações que acontecem, nas coisas que vão acontecendo. Mas é necessário então exercitar a fé. Como exercitar a nossa fé para que, como os apóstolos viram Jesus ressuscitado, aconteça também conosco. Pega a primeira leitura, você que está com folheto. O que é preciso para exercitar o dom da fé, para que nós já nesta terra possamos ver Jesus ressuscitado? Olha o que o livro do Gênesis diz. Naqueles dias, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua família, da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. O primeiro exercício para fortalecer a nossa fé, para podermos ver Jesus transfigurado na nossa vida, é a disponibilidade de sair das nossas próprias gaiolas, das nossas próprias seguranças, das nossas próprias milindrezas, dos nossos milindres, das nossas coisinhas. Estar disposto a ir além. Sempre que eu falo isso, me vem logo uma imagem de um pássaro dentro de uma gaiola com a porta aberta. Por que o pássaro não voa para fora? Por que ele não sai da gaiola? Porque ele sabe que na gaiola ele vai correr riscos com os predadores. Saindo da gaiola, ele vai ter que caçar para se alimentar. Saindo da gaiola, ele não vai ser protegido da água, da chuva, do frio, do calor. Então ele prefere estar preso para não viver as consequências da sua liberdade. Porque a consequência da liberdade é assumir as responsabilidades delas. Quando Deus fala a Abraão: sai da tua terra que você vai me ver, Ele está dizendo: deixa as tuas seguranças e deixe que eu seja a tua segurança. Você está disposto a isso? Se estiver, é um meio para fortalecer a sua vontade. Mas qual é a sua segurança? Qual é a tua casa? Como Deus pede para Abraão deixar. Vejamos hoje o exemplo dos santos de Santa Paulina. Quantas seguranças nós precisamos deixar de lado para termos somente o Senhor, e isso nos fará vê-lo transfigurado na nossa vida. Segunda coisa que nos fortalece a fé, o que está na segunda leitura. Pega aí. Também na primeira frase da segunda leitura da carta de São Paulo a Tiago, diz assim: caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Segunda coisa que nos fortalece a fé é uma disposição, se necessário for, de sofrer por Deus. Mas Deus não quer o sofrimento, e não quer mesmo. Mas Deus é capaz de usar qualquer um deles ao nosso favor. E quando fala sofre comigo pelo Evangelho, São Paulo está dizendo: você está disposto a deixar tudo que te separa de Deus? Porque vai ser um sofrimento. Você está disposto a renunciar a todos os prazeres da vida e fixar o teu olhar nos prazeres do céu? Você está disposto a sofrer as injúrias dos outros? Você está disposto a sofrer os preconceitos dos outros pelo fato de você ser cristão? Você está disposto a mostrar de verdade, numa cidade imensa como a nossa, que você é um católico, cristão, autêntico? Ou será que nós somos muito hipócritas ao ponto de
até se esconder quando vamos entrar à missa. Esses dias eu vivi uma situação estando ali na porta. Uma pessoa veio de Uber, mas ela não pediu para parar na igreja. Ela pediu para parar mais para frente. Depois eu fui questioná-la. Mas por que parou tão longe? Ah, padre, porque era um evangélico e eu fiquei com vergonha de falar aqui com a igreja. Que feio. Você está disposto a sofrer pelo evangelho? Nessas pequenas coisas do dia a dia, na sua própria família? Se você está disposto a sofrer pelo evangelho, tenha certeza, a fé para ver Jesus transfigurado na nossa vida já estará acontecendo. Mas tem uma última coisa. Pega o evangelho. Comecinho do evangelho também diz: Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Pegar só isso. O lugar onde ele se transfigurou não é no rodapé da vida. São Bento diz na sua regra: é preciso ter meta alta para a vida. Quais são as suas metas? É o céu? E você tem trabalhado interiormente para isso? Jesus poderia ter se transfigurado para os seus apóstolos na planície? Sim. Mas por que fatos importantes da vida de Jesus acontecem nos altos dos montes? Se você entender um pouquinho, e seria muito bom se você tivesse ido à Terra Santa, ou se você foi à Terra Santa, a transfiguração acontece no monte. Jesus, no capítulo 5 de Mateus, faz um discurso chamado de Sermão da Montanha. Jesus é crucificado no Monte Calvário. Os grandes fatos, eventos da história de Jesus sempre acontecem no alto. Por quê? Porque Ele quer te convidar primeiramente a levantar a cabeça. Depois, de deixar de nivelar a vida pelo rodapé. Que Deus nessa missa nos dê uma profunda inquietação, porque você não é para este mundo, você é para habitar o céu. Então, se é para que você um dia habite o céu e possa ver o Cristo transfigurado, como ele foi mostrado, como ele se mostrou para os apóstolos, suba a montanha da vida, com o esforço de ter que subir, mas ao mesmo tempo, saia do rodapé, das escolhas que todo mundo escolhe, das coisas que todo mundo faz, das falas que todo mundo diz, de tudo que todo mundo faz. Falar igual a minha mãe dizia, e eu acho que você já deve ter ouvido isso também. Mas todo mundo está fazendo, mãe. Mas você não é todo mundo. Então, se você não é todo mundo, deixe de nivelar a tua vida como todo mundo pode estar nivelando, e nivele pelas coisas altas, pelo alto da montanha, onde Jesus se transfigura. Que neste dia, segundo domingo da Quaresma, nós possamos desejar vê-lo transfigurado, saindo das nossas gaiolas, dispostos, se necessário for, a sofrer pelo Evangelho e buscando as coisas do alto. Faça um instantezinho de silêncio e deixa o Senhor continuar falando ao seu coração.